Olá, bom dia! E eu vim aqui no bom dia mesmo porque eu acabei de acordar e tô aqui com meu rosto inchadinho ainda. Mas eu aproveito esse momento para dizer para você: você já agradeceu hoje? Em tudo dai graça. E aí você pode dizer assim para mim: como é que eu posso agradecer se eu não estou sentindo isso? Se eu não estou me sentindo em ponto de realmente agradecer? Aí é que está o negócio. Aí é que está o pulo do gato. Porque, exatamente porque você não está sentindo isso, é a hora que você tem que estar atento. Orai e vigiai. Em qual sentido? É fingir que eu tô bem para as pessoas? É passar uma imagem de que legal, tô super legal, yes, vida vibrante, maravilhosa. Como eu vejo algumas pessoas dizerem, engana o seu inimigo, mostra que você tá feliz para confundir o inimigo e não sei o que, não sei o que lá. Não, não tem nada a ver com isso. Se eu estou falando de energia, aí é que eu tenho que estar atenta. Eu, observadora de mim. Vocês já ouviram falar em Hélio Couto? Procurem no YouTube sobre Hélio Couto. Ele vai explicar para vocês alguma coisa sobre energia quântica. Mas quando as pessoas vão lá focar naquilo, elas estão só querendo aprender sobre o segredo da energia quântica. Mas é muito mais que isso. Talvez você vá lá ver o vídeo e não vá ver isto, porque ninguém consegue entender o fio do negócio. Mas o que eu estou falando para você não é que eu aprendi isso lá. Estou traduzindo, se não for exatamente o todo estiver falando sobre isso, mas eu estou falando para você de vertentes. São várias, é uma mão que está te ajudando e são vários dedos. Talvez seja o dedo mindinho, mas eu já estou te dando um dedinho dessa mão. Quando você acordar e perceber que você não está bem, essa é a hora de você reverter o negócio. É você observador de você mesmo. Acorde, se veja como um bicho da natureza. Olha para você como uma mãe que tá vendo o seu bebezinho lá, ele não fala, ele ainda não consegue passar o que ele está sentindo, mas a mãe começa a olhar para ele e tentar entender. Esse chorinho é de fome, esse é porque está com cólica, esse é sono, esse é manha. Olha para você dessa forma. Aprende a se conhecer e a tentar entender o que essa criança que não sabe falar, o que ela está transmitindo para você. Será que hoje eu acordei e eu não tô me sentindo bem? E eu não tenho um motivo para estar assim? Será que eu sonhei alguma coisa que eu não lembro? Que trouxe aquela emoção? Será que é porque eu acordei e estou sentindo o campo do mundo? Não importa. O importante é como você está se sentindo. Como é que você está se sentindo naquele momento? Como é que você está percebendo o instante, a energia? Tem gente que acorda e fala assim, hoje eu não tô boa não, hein? E vai dando mais vazão para aquilo. E parece, cara, eu tava sentindo já que hoje o negócio não tá... Será que você tava sentindo que o negócio não tava bom? Ou você, com aquela energia, você trouxe mais daquilo? Aí é que são elas. Pelo sim, pelo não, veja como você está se sentindo e mude, transmute a energia. E você pode usar dos seus recursos. Pode ser uma música, pode ser um objeto. Se nós já descobrimos que nós temos luzes pelo corpo e que são chakras, são campos de energia, eu vou lá mudar isto. Quando a gente sai para fora de casa e a gente olha no tempo, a gente não adequa o nosso comportamento conforme o tempo.
Hoje está chovendo. Se está chovendo, então hoje eu tenho que usar o guarda-chuva para me proteger. Tenho que pôr uma capa de chuva. Hoje eu tenho que ir de carro, porque senão vai me molhar. A gente não toma esses cuidados, não muda o nosso comportamento. Nossa, hoje está calor. Nossa, amanheceu o dia, o sol já está lá. Então tem que tirar blusa, tem que pôr uma blusa mais leve. Algo assim. Se é no final do dia, eu vou com uma roupa mais fresquinha, tal. A gente não muda o comportamento, nós somos na natureza também. E temos que ver também o nosso céu particular. Como é que tá hoje? Tá com clima de chuva? Tá com tempestades? Raios e trovões? Ótimo! Então a gente vai mudar o clima. Qual é o clima? Às vezes você quer raios e trovões, mas às vezes você quer a calmaria. Sente a paz desse lugar. Tem uma música aí que canta sobre isso. Sente a paz deste lugar. Ó, parece um pirulito, né? Coisa de criança. Não lembra um pirulito? Mas você pode usar aquilo que é necessário, mas só da vida ver que você entrou em ação para manobrar isto, mudar esse energético. Ó. Sede como crianças. Parece uma besteirinha, parece um besterol, não importa. Às vezes o energético que você está carregando naquele momento, ele não é seu. Mas, às vezes, até se um ancestral seu, um parente lá atrás, seu biso do seu bisavô, que já esteve por aqui, os seus antepassados, se nessa mesma data, nesse mesmo dia que é hoje, mas de um ano diferente, ele estava alinhado e aconteceu algo com ele naquele dia, você pode acordar sentindo a mesma vibração do campo de energia. É por isso que Jesus fala que nós podemos vencer o mundo através dele. Na egrégora dele, o campo dele é muito forte, o nome dele é muito forte. E quando a gente chama ele, ele fala: Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Em nome dele, a gente pode vencer. Então, se fala para a gente usar o nome dele, então fala dos recursos que nós podemos usar. Usa o recurso que mais te alcança, que mais tem a ver com a tua vibração. A energia, ela tem diversas vertentes. Então, por exemplo, eu tenho essas conchas aqui, né? São gigantes. Foi um presente da minha mãe biológica. Eu também observei que por algum motivo eu comprei um chapéu de praia há muitos anos e eu gosto de olhar para ele. Esse é um objeto que, apesar de eu não estar na praia, não estar no mar, ele me traz, né? Ele me reverbera a imagem do mar. Então, quando a minha mãe me deu, ela falou assim: quando você precisar se acalmar, você coloca a concha para você ouvir o som do mar.
Mas, se você for prestar atenção, se você mesmo colocar assim, ó, sua mão assim, ó, faz o teste aí, coloca aí, faz assim, ó, no seu ouvido. Você vai ouvir o mesmo som que aquela concha traz para você. E se você for observar, eu olhando para a neurociência, eu cheguei à conclusão que esse mesmo som que traz da concha, ele realmente, ele acalma. Uma que a gente para prestar atenção, ó. Então a gente entra numa conexão, a gente entra numa frequência diferente, porque quando você vai fazer uma oração, quando você vai ter o seu momento de meditação, e você pode observar que meditação é cultural, vem dos povos que você sabe que eles já são assim, eles trazem aquilo culturalmente e reverbera no histórico da população daquela raça. É uma cultura. Ah, eu me lembro de ter visto, sei lá, um japonês que faz isso, uma meditação, uma arte marcial ligada àquela cultura. E você observou que reverbera, no histórico deles, reverbera. Quando a gente para fazer qualquer tipo de ritual, e ritual não é magia, não é, feitiçaria, não é nada disso. Qualquer ritual. Escovar o dente é um ritual. Pentear o cabelo, tomar o banho, seguir uma sequência. Você chega em casa, você é metódico, você vai direto pro seu banheiro, você tem uma sequência, ou você senta primeiro, bate um papo, depois você vai. Tem gente que vai lá, toma um drink antes, assim que chega em casa, ou vai brincar com a criança, vai brincar com o animal primeiro, vai aguar as plantas. Isso é ritual. É o seu jeito metódico de fazer as coisas, o seu automático ou a sua mania. É sobre isso. É, quando você para pegar um objeto desse, eu olhando para ele, a figura dele vai me remeter ao som do mar. E o som do mar tem um som atrativo, ele tem um imã, ele tem um magnetismo. Aí ele tem uma junção de elementos, que é o sal. Se você pegar o mesmo sal, colocar numa bacia, colocar os seus pés dentro, você também vai ter aquele benefício. Se eu pegar a minha mão, colocar lá para ouvir, eu também vou ter aquele benefício. E eu prestando atenção que esse som também repete igualzinho da concha, é porque esse pequeno elemento que veio de lá do mar, ele me remete àquele momento, mesmo que eu não esteja lá de verdade. Então, a frequência do Cristo, a frequência de Jesus, eu me conectar com essa energia, parar para ouvir, eu entro nessa frequência. E aquela energia reverbera como se Jesus estivesse aqui agora, comigo aqui agora. E o efeito acontece. É isto. Quando eu aciono este som, na minha frequência, ele reverbera. O efeito acontece, ele chega. Então eu posso mudar essa sensação, eu posso interferir de como eu acordei e como é que eu quero ficar. E eu me trago de volta. Eu vou reverberando isso sempre, trazendo para a frequência que eu quero. Eu posso alterar isto. Podendo alterar,
altere. Neurociência. Por que é que o som da concha acalma? Por que é que fazer isso acalma? Por que é que o som do mar acalma? É o mesmo efeito de quem entra dentro de um carro, não aquele que está dirigindo porque ele está atento, mas quem está de passageiro começa a ter uma sonolência, começa a querer dormir. É o mesmo efeito da concha, é o mesmo efeito do som do mar. Por que aquilo acontece? Porque este é o som do útero, é o som que nós bebês, enquanto bebês, ouvimos no útero e aquilo nos adormece. É o som que lembra aquele mesmo som do útero. É o som da chuva. Quando estamos lá ouvindo o som da chuva e aquilo te relaxa. Então, chama de neurociência. Aquilo traz um efeito para você. Você vê uma pessoa bocejar ou até um animal bocejar, você também boceja. Por quê? Porque aquilo reverbera em você, tem um efeito. Então, nós podemos buscar as sensações para poder atrair mais daquilo. Então, veja o quanto que é importante você alinhar o seu chakra para você reverberar. Vamos lá. Vocês já observaram que em alguns rituais que vocês vão por aí, vocês veem pessoas acionando ou chocalho ou sino. E aí vocês vão prestando atenção nessas coisas. Veja que interessante. Quando eu paro para estudar essas coisas, para observar essas coisas, eu primeiro deixo o meu campo livre por observação, por sensações, por sentimento. E depois eu vou, por acaso, observar que eu estou vendo isso escrito em algum lugar. E aí, eu falando sobre isso, eu observei os presentes que eu já ganhei da minha mãe biológica, que é uma mãe que não me criou. Nós não tivemos o convívio, mas os tipos de presente que ela me dá que são interessantes. Que aí eu fui observar. Eu tenho concha, que a minha mãe me deu, presentes aleatórios. Eu tenho corujas, que a minha mãe me deu. Eu tenho pedra, um quartzo rosa gigante, imenso, que é o que a minha mãe me deu. E eu tenho sino que eu ganhei da minha mãe. Eu tenho baú que eu ganhei da minha mãe. Veja que são elementos que entraram na minha vida pelo que eu faço agora, mas a minha mãe não faz nada disso. Ela não tem nada a ver com isso. E são as coincidências que não são coincidências. Porque os presentes que ela me deu são presentes que são objetos que me remetem a uma coisa que ela mesma não conseguiu fazer por mim. Veja como que o elemento vem. A concha é o som do útero. O sino é um som que mexe com a aura. E se esses elementos não fossem importantes, tenha certeza, as religiões que usam estilo
Você vai numa igreja católica, vê o padre com aquele incensário, mostrando a hóstia, mostrando todo aquele ritual, o cálice, o vinho representando o sangue de Cristo, o pão representando o corpo de Cristo. E quando eles erguem a taça, quando ele faz o gesto e a gente está olhando aquela cena, tem todo esses sons lá, tem tudo isso. E a gente não presta atenção no porquê que aquelas coisas acontecem. E eles não vão explicar para vocês. E aí todo mundo que sai do lugar, você sai com uma sensação diferente. Ou você quer ir lá na cidade de Aparecida do Norte porque você precisa ir até lá. Ou às vezes você precisa ir até o mar, precisa ir para a praia. Você não sabe por quê, como lá, o som do sino, o som de tudo. E aí, não sabendo disso, você não vai atrás dessas coisas, você não procura ter mais dessas coisas. Ou uma imagem, vocês estão vendo lá atrás, que reverbera. E aí, quando você passa a prestar atenção, você entende melhor sobre todas as energias e você começa a respeitar melhor e até evitar algumas. Porque, querendo ou não, quem tiver a energia maior é a frequência que vai afetar. E se você não souber fazer essa transmutação, ou esse aumento da sua energia, ou a proteção de algumas energias, você vai ser alcançado por elas, você vai ser afetado por elas. Então é importante você observar como você acordou e você fazer o que tiver ao seu alcance para você transmutar aquela energia. Ou se você estiver num ambiente onde você vai estar ali no convívio de muitas pessoas e você não vai ter o domínio, assim que você puder chegar no seu ambiente, estar sozinho, vá lá fazer coisas, seus rituais, alguma coisa, ou ouvir uma música, ou pôr os pés para cima. Procure fazer a sua manobra para sintonizar o campo que é melhor para você. Estilo lá da música que eu estava estudando sobre a musicoterapia, do quanto, dependendo do instrumento, ele traz um energético para o lugar. Olha, veja só, eu estava vendo sobre percussão, por exemplo, que é onde tem mais no carnaval. E você sabia que o som dos tambores, ele mexe com o chakra básico, que é o chakra sexual? Será que é uma coincidência que quando as pessoas estão lá na Bahia, no carnaval, e o pessoal sempre brinca, que o índice de maior nascimento é pós-carnaval? Porque fica todo mundo muito doido, aí mistura tudo, né? Bebida, droga, tudo tá livre, tudo tá liberado. Se a pessoa estiver lá. Mas será que se você estiver naquele ambiente, será que você consegue ficar neutro a essas sensações e vontades? Porque as sensações vai te trazer vontades. E vontades trazem sensação.
Se você estiver num ambiente como esse e também beber ou usar uma substância lá, vai deixar o pessoal mais alegrinho. Ou nem precisa disso, a própria frequência da música. Cara, você é um ser humano. Como que você pode garantir que você vai estar imune a essas energias, sendo que ele vai acionar em você o seu chakra específico, ou seja, você está sendo estimulado. Será que você fica imune a esse estímulo? Talvez você fique, porque agora que eu te falei, você entre consciente disso. Eu posso sentir, eu posso ter a vontade, mas eu não vou fazer. É igual quem fuma. Eu sou uma ex-fumante. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia, derby vermelho. Estoura peito, né? Fumava. Comecei com 17 e um dia resolvi parar. Com 27 anos eu parei de fumar. Então já tem bastante tempo. Para fazer 50, já parei há bastante tempo. Mas fumava 3 maços por dia. Os mais antigos aí que me conhecem sabem que é verdade. Fumava 3 maços por dia. Quando eu resolvi parar, eu continuei tendo a vontade, eu continuei perto de quem fumava, eu continuei sabendo qual é o sabor, sabendo qual é o prazer. Só de eu falar, eu tenho água na boca, ó, tô salivando. Principalmente quando eu vejo alguém fumando, fazendo aquele, jogando a fumacinha para cima, que é o que eu adorava fazer, eu tenho água na boca. Às vezes eu sonho que eu tô fumando e sinto o sabor, é prazeroso. Mas conscientemente eu não vou mais pôr na minha boca, por decisão. Mas não quer dizer que eu não vou sentir. Hoje em dia eu não tenho mais a abstinência. Eu não dependo mais do cigarro. Mais uma vez que eu já experimentei, eu estou perto de alguém, eu tenho a sensação de fumar. Tanto é que os médicos falam, você sendo o fumante ou estando perto de quem está fumando, você fuma do mesmo jeito. Você tem um efeito do mesmo jeito. É o fumante passivo. Ele não fuma exatamente, mas todos os dias exposto a quem está fumando, ele tem os efeitos. Assim é a música e assim é o ambiente e assim são as frequências que você tá. E se você é acionado pelo chakra, ou você está vendo aí, você está lá na sua internet, passando, aí entra algo relacionado à sedução. Se você ficar olhando, você vai ser estimulado pelos olhos, pelo som, né? As imagens, as cores, o histórico. Quando você vê, você já está lá todo aceso. Então você sofre essa interferência. Então aprenda quando você acordar a olhar como é que está o seu tempo. Quando você olha o tempo lá fora, lembra disso. Como é que tá o meu tempo aqui hoje, hein? Levanta um pouquinho, se você puder dar um tempo na cama, dá um tempo. Como é que eu tô hoje? Ah, hoje eu tô assim. Hoje eu tô assado. Ah, que legal. Então eu vou manter isso. Não, não tá legal. Então eu vou fazer uma troca de energia. E troca essa energia. E tem gente que já nem acompanha noticiário quando tá uma determinada notícia. Porque tem a influência. E tem gente que daí eu já chamo de uma energia de um Exu, de uma Maria Navalha, onde as pessoas falam assim, você não se diz da religião, mas você tem. Tenho. Tenho porque eu tenho que ver as energias deles, eu tenho que sentir. E a pessoa que ela tá atenta, ela tá ligeira, ela vai perceber a energia de tudo. E se um dia eu temi isso, agora eu já não temo mais. Por quê? Porque você já aprende a lidar com aquela energia. Existem pessoas e pessoas.
Tem pessoas que você vai olhar na cara, você já vê se presta ou se não presta. E tem pessoas que mesmo você olhando, você não vai perceber ainda. Você não foi capaz de ler aquela energia. Você fala, nossa, como eu me enganei com fulana. Tem gente que consegue ainda camuflar. Por isso você tem que estar atento. Sempre, sempre orai e vigiai. Se não fosse assim, Jesus já não tinha falado. Orai e vigiai, vigiai, vigiai. Você mesmo. E procura estar bem sempre. Dentro do possível. E quando não der, você já volta rapidinho. Porque tem gente que o padrão dele é sempre zen. E precisa ser muito para fazer aquela pessoa estourar. Tem gente que vai ser estourado sempre. E precisa muito para fazer ela ficar zen. E é o equilíbrio, a gente vai se equilibrando. Então, fica a dica aí para vocês, ok? Beijo e um bom dia para você.